Olá, você acaba de entrar numa conversa particular entre irmãs. Seja bem-vindo ao The Alcântara Show. Bem-vinda, Débora. Olá, Júlia. Obrigada pelo convite, pela oportunidade, pelo espaço. Com certeza, desde sempre aqui você, desde o primeiro, episódio do The Alcântara Show, que, pessoal, para um aviso aqui aos nossos queridos ouvintes, nossa série está quase chegando ao fim, né, Débora? O episódio 15 é o último episódio dessa primeira temporada do The Alcântara Show, que foi um sucesso, está sendo um sucesso, vocês estão acompanhando aí em todas as redes, tanto no YouTube quanto no Spotify, enfim, e está sendo muito legal. Então, muito obrigada a você que está acompanhando essa nossa jornada e conversando entre irmãs. Maravilha! Inclusive, se quiserem deixar sugestões de tema para o último episódio, a gente está com algumas ideias e a colaboração vai ser muito legal. Então, deixem aí nos comentários se vocês têm algo para a gente fechar com chave de ouro essa super temporada. Maravilhoso, adorei, Débora. E todos os nossos episódios a gente traz um tema principal que é como se fosse o começo da nossa conversa, né? Não tem script, não tem roteiro, é simplesmente um tema e a gente vai divagando sobre esse tema e vai puxando outras notícias, outras conversas, outros pensamentos. E o tema de hoje é um tema buscado e puxado pela Débora. Então, geralmente sou eu que jogo na roda, né, Débora? Mas dessa vez você vai jogar na roda. Então, joga aí na roda o tema de hoje. Então, gente, eu tava pensando em uma conversa que é bem recorrente entre a gente no offline, algo que é muito parte da nossa vida, né, durante esses anos todos, principalmente, né, quando a gente começou a empreender juntas, e é algo que realmente é parte da conversa particular. E também tem um pouco de a ver de business, de comportamento, que é sobre as tendências, né? As tendências de mercado, de moda, de negócios, e como essas tendências também influenciam nas nossas decisões. Eu acho que isso é tão parte do nosso DNA que eu achei legal a gente trazer esse tópico, assim, sabe? Conversar um pouco sobre isso. Maravilhoso, eu adoro conversar sobre isso e eu sinto que isso de estar à frente da tendência, que muita gente busca estar, principalmente se tratando de uma marca, né? Uma marca, quando você cria uma marca, você deseja que sua marca seja lançadora de tendências, ou que pelo menos esteja no começo ali da curva de, de aceitação de um produto novo, de uma inovação, porque isso traz muito mais chances de você ser bem sucedido na adesão daquele produto, então, ou daquele serviço, daquela novidade, daquela tecnologia. Então, é muito comum, na verdade, deveria ser comum que todas as marcas se importassem com essa parte de pesquisa de tendências, porque o comportamento do consumidor vai moldar o que ele vai querer consumir e as marcas elas precisam estar antenadas quanto mais melhor para conseguir criar um produto apurado com aquilo que o consumidor quer, né? E eu sinto que a gente teve isso muito antes da gente ter a nossa marca, né, Dé? Então, mesmo quando a gente começou com um blog, então, blog Tudo Orna, lá em 2009, quem lembra, né? Todo mundo que a quarta irmã vai lembrar, o blog Tudo Orna, onde a gente postava rigorosamente todos os dias e era um prazer postar, era um momento em que é, fazia muito sentido, né, postar era a rede social para nós, porque isso foi muito antes de Facebook, muito antes de Instagram, e o fato de nós sermos curiosas e estarmos sempre buscando as novidades, o que poderia ser tendência e comportamento e pensar o que vai ser tendência do futuro, nos fez também como aquele blog que você tem que seguir para saber o que vai ser tendência, para saber o que está por vir. Então a gente se colocou nesse lugar mesmo de forma orgânica, nem sabendo direito que a gente ia estar nesse lugar, a gente se colocou nesse lugar por um sentimento natural de curiosidade, de pesquisa que a gente tinha desde sempre, né? Eu acho que até assim, por a gente ser adepta inicial a várias das inovações também, isso. Porque assim, né? Existe uma forma de você se comportar também enquanto consumidor das tendências, do que tem.
E existem pessoas que acham legal e aderem e vão testando, e existem pessoas que têm uma resistência até se aderir, né? Elas têm um processo. E eu acho que a gente sempre teve uma coisa mais de adesão. Então, por exemplo, a gente estava até conversando um pouquinho antes sobre isso em uma outra reunião, em uma outra situação, o quanto o Pinterest, né? O Pinterest, quando ele veio para o Brasil, a gente, assim que estavam surgindo diversas outras redes sociais, o Pinterest também estava surgindo. E a gente recebeu um convite, né? Era uma versão beta ainda da plataforma, era uma startup, assim, muito, muito no início. E a gente, tipo, recebeu o convite, já amou, já começou a testar e já começou a recomendar para as pessoas e já começou a ser uma usuária super ativa. E quando o Pinterest começou a crescer muito grande nos Estados Unidos, o nosso perfil brasileiro começou a chamar a atenção do escritório de São Francisco. Aí a nossa conta cresceu muito grande antes mesmo do escritório Pinterest vir para o Brasil. Quando eles chegaram aqui no Brasil, eles já sabiam que a gente éramos usuárias ativas e a gente começou a estreitar uma relação com a empresa. E por que eu tô contando tudo isso? Porque, assim, isso acaba influenciando, né, em toda a nossa frente e o nosso posicionamento. Igual você falou, a gente se coloca num lugar de vanguardista, à frente do seu tempo e tudo mais, não só pela forma com que a gente lança produtos, enfim, mas também como a gente adere a algumas inovações de uma maneira muito, tipo, vamos aí, sabe, sem muito pensar. Mas é claro que depois de alguns anos, a gente entendeu que isso não era só parte do nosso DNA, mas era também importantíssimo enquanto negócio, né? Que era o que você estava falando, né, Ju? 100%. Inclusive, quando isso é uma coisa muito importante de falar, porque isso foi algo que a gente aprendeu fazendo. Porque assim, por mais que eu tenha feito lá na SCAD, né, eu estudei fashion marketing nos Estados Unidos. Por mais que eu tenha uma das minhas matérias tenha sido, o nome era Current Trends and Forecasting, que significava as tendências atuais e as que vão seguir. Era ensinado como ter um olhar para aquilo, como você academicamente entender como fazer esse tipo de pesquisa, mas pouco foi ensinado sobre o que a gente aprendeu na vida real como donas de uma marca mesmo, que é tudo bem, você pode criar um produto que seja inovador, que seja diferente, mas você também tem que entender que existe uma curva de adesão desse produto do cliente. Então, precisa haver uma educação, precisa haver uma familiaridade, um sentimento de já vi isso antes para algum tipo de consumidor consumir. Então, são consumidores diferentes. Existem aqueles consumidores que querem consumir um produto, como você disse, super vanguarda, algo que ninguém está usando ainda, então é por isso que eu quero usar porque ninguém está usando. E tem outros consumidores que são aqueles que são os early adapters, que adapters ou adapters, que são os que primeiro se aderem àquela tendência, que são aqueles que dizem, bom, tô vendo uma galera que eu acho massa usar, então quero começar a usar também, mas tá ali no comecinho da tendência. E é aí que sobe, né, a curva da tendência. Assim que ela sobe e ela chega no mainstream. Para chegar no mainstream, que a gente chama de TV aberta, que é onde todo mundo consegue ter acesso, sei lá, saiu na novela, saiu na blogueira que tem muitos e muitos, muitos, muitos milhões de seguidores, saiu com uma artista famosa e assim ela conseguiu popularizar aquela tendência. É, é realmente uma curva. Então, para as marcas, elas também precisam prestar atenção nisso. Vou criar um produto novo. Quero estar à frente da tendência. Já estou vendo que isso é algo que está dando certo, sei lá, em algum lugar que os demográficos são semelhantes aos demográficos do seu público. Mas você também tem que entender que há essa curva e que há um tempo para você amadurecer a ideia do produto e as pessoas aderirem. E um exemplo muito clássico é a nossa primeira bolsa na Orna, que foi a Tarumã. Na verdade, antes ela se chamava Juvevê, a gente fez umas mudancinhas. Tarumã, que é a nossa clássica bolsa redonda. Ela até hoje, veja, Dé, então a gente lançou a primeira Juvevê em 2014. Não, desculpa.
2016, desculpa, 2016 a gente lançou a nossa primeira bolsa Orna. E até hoje, em 2023, ela continua sendo um best-seller e mais, ela passou, então olha que interessante, ela passou pela curva de aderência, pela curva dos early adapters, pela curva das pessoas que aderiram ali no começo, e ela continua porque ela se tornou timeless, ela se tornou além da tendência, ela se tornou clássica. E eu acredito que Atemporal, né? Enfim. atemporal, que era a Que é nossa super ideia. difícil, e é super difícil, né? Você manter ainda um produto, né? Depois, porque naturalmente alguns passam pelo declínio, e às vezes pode até ter um tipo de declínio, mas depois ele retoma, e aí vai das estratégias da marca e tudo, dela entender como ela pode trazer uma sustentabilidade para o tempo de vida daquele produto. Alguns são eternos, né? E também, obviamente, isso tem tudo a ver com o posicionamento da marca, se ela quer isso ou não. Mas eu acho muito legal trazer tudo isso, Ju, porque isso tem a ver com tanta coisa, assim, que a gente vive no dia a dia, né? Tem a ver com influenciadores, como você bem pontuou, tem a ver com o modelo de negócio, mentalidade, forma de consumo, e também tem muito a ver. E aí, assim, lembrando disso, aconteceram vários episódios nas últimas semanas que eu acho muito legal comentar, porque tem tudo a ver com tudo isso aqui que a gente tá falando, e eu acho que são coisas de interesse de todo mundo. Assim, nesse caso específico, até anotei algumas coisas aqui que eu lembrei quando você estava falando, que é, por exemplo, o lançamento da nova marca da Kylie Jenner. Então, o lançamento a Kylie tá lançando alguma marca que tem algumas especulações, mas assim, pouca informação ainda, parece que já tem um perfil no Instagram. Gente, eu não tô assim super me aprofundando, não sei detalhes, mas o que eu li, as críticas que eu li, foi que a Kylie, ela identificou, né, tá entendendo que o Quiet Luxury é uma tendência. Pra ela, tipo, isso é uma tendência, não é um estilo de vida, tipo, ela tá entendendo como, sei lá, como negócio isso. E ela quer lançar uma marca de roupas pra competir com a The Row, das gêmeas Olsen. E é claro que isso soou pro mercado, tipo, muito, assim, sério que você tá querendo competir com as gêmeas Olsen? Houve bateu no mercado de moda, no mercado de luxo, algo meio discrepante, assim, em relação à imagem que ela tem já na mente do público. Inclusive, a imagem que ela posicionou durante esses anos todos enquanto uma pessoa que você não associa ela diretamente a esse quiet luxury, ao contrário, você Bem sempre pelo associa ela contrário. exatamente ao contrário, assim. Mas como ela tá passando por problemas pelo que há de especulação em relação a Kylie Cosmetics, que não tá indo muito bem, e ela fez uma venda, parece que ela não tá conseguindo desenvolver o que ela queria e tal, e ela tá se aproximando desse mercado da moda, mais ainda fortemente e tal. Daí muitas pessoas já estavam falando, ela tá seguindo os passos da Sofia Rich, que, né, recentemente começou a se posicionar muito mais nessa... mas foi todo um processo, né? Ela começou a se vestir de tal forma e falar sobre tal coisa e tal, e aí se associar com marcas tipo Chanel, enfim, e daí foi indo. E a Kylie meio que quer fazer isso, tipo, pá, puf, entendeu? E olha só que loucura, né? Além disso, dela ter enxergado isso como uma tendência, olha como isso tudo tem a ver também com o posicionamento de marca, rebrand e tal. Por quê? Porque a gente vê que, sei lá, Sofia Rich, ou até mesmo casos mais antigos, como das próprias gêmeas Olsen e da Victoria Beckham, por exemplo, que também tinha um posicionamento na época, né, super popular, mainstream, e pop, e sexy e tal, até ela passar por uma transição de mudança de estilo, comportamento, identidade, e se lançar para o mercado de luxo e ser aceita como uma grife e tudo mais, bem como as próprias gêmeas Olsen, que passaram um processo de se desvincular de uma imagem de atrizes e realmente serem reconhecidas como designers e estilistas. E aí, Ju, eu acho muito incrível trazer uma informação aqui pro pessoal que com certeza ninguém sabe, porque eu nunca sabia, só tive acesso a isso por causa de você, que você teve a oportunidade no Sephora Accelerate de ter um media training, daí você pode explicar pro pessoal, né, brevemente sobre esse processo, que trabalhou com a gêmeas Olsen. E para vocês terem noção de como isso é muito, muito sério em relação ao posicionamento da marca pessoal, com o posicionamento da marca, enfim, a Júlia vai trazer as informações, mas olha o tipo de detalhamento que é passado para o público interno, enfim,
para que elas consigam serem vistas da forma com que elas desejam e reforçar a imagem enquanto designers. Muito legal. Sim, quando a gente participou do Sephora Accelerate, que é um programa de aceleração de marcas de cosméticos, então a Orna Fórmula foi selecionada quando ainda nem era a Orna Fórmula, era a Orna Makeup, e aí a gente estava no rebranding para a Orna Fórmula. Na verdade, a Orna Fórmula nasceu depois do Sephora Accelerate. Então, o Sephora Accelerate, para quem não sabe, é um programa de aceleração, onde a empresa Sephora escolhe 13 marcas ao redor do mundo para participarem desse processo de aceleração. São 6 meses de workshops, treinamentos, uma semana inteirinha lá em São Francisco fazendo um bootcamp com um workshop atrás do outro e palestras e conversas e painéis para você acelerar a sua marca de cosméticos, e a Orna passou por um processo de seleção enorme, assim, e fomos selecionadas, foi muito legal. E aí, desses painéis, dessas atividades que a gente teve que atender na semana do bootcamp, era 100% focado em comunicação. Como se comunicar e as novas estratégias de comunicação e por que é importante tudo. Eu lembro que a gente teve uma palestra com o pessoal do YouTube, a gente teve uma palestra sobre branding, e teve um painel que a gente teve que foi um media training, que o que é um media training a Débora até pode explicar melhor, porque ela é relações públicas, né? Mas, se eu falar alguma coisa errada, você fala aí, Dé. O media training é basicamente um treinamento, muitas vezes liderado por profissionais de relações públicas, para o representante de uma marca ou uma marca pessoal, alguém que vai tratar com a mídia, para que tenha os do's e os don'ts, né? O que falar e o que não falar sobre aquela marca, o que responder e o que não responder quando alguém te faz uma pergunta, numa entrevista, alguém, hoje em dia, todo mundo com o celular, né, te gravando, e se alguém te faz uma pergunta constrangedora, o que você fala? Foi cancelado na internet uma vez por causa disso, o que você responde a respeito disso? Enfim, são aquelas perguntas doloridas que todo mundo está exposto vai fazer, e não precisa ser só artista, né? Se você é dono de uma marca, se você trabalha numa marca, se você, qualquer pessoa aí está exposta a isso. E numa dessas conversas sobre media training, o meu advisor, que era quem ficava comigo, ele comentou que ele trabalhou uma época com um produto específico das irmãs Olsen, que é a linha de perfume que elas têm, o Elizabeth, como é? Elizabeth, esqueci o outro nome. Que além da The Row, elas têm a linha de perfume, elas têm a Oliver Peoples e tudo mais. E aí Elas têm colaborações com outras marcas, então. eu acho que é delas. Eu acho que, se eu não me engano, mas dá para dar uma confirmada, vamos dar um Google aqui. Se eu não me engano, elas são. Oliver Peoples, eu acho que a licença de marca é uma negociação de licenciamento da Oliver Peoples com a The Row para lançar os óculos. Tipo, eu tenho quase certeza que é uma collab. Aí as outras eu não sei. Tá. Vou até confirmar aqui, mas acho que você está certa, sim. Tipo, não são marcas delas, né? É o licenciamento Entendi. da The Row, assim. Então elas conseguem diversificar, assim, enfim, como a gente também fez, né? Com a Orna, então... Não, tá certo. Inclusive tem aqui eu procurei Oliver Peoples e tem uma lista só de collaborations. Daí tem, em 2013 colaborou com a Isabel Marant, em 2015 colaborou com não sei quem, em 2016 Oliver Peoples colaborou com a Fashion Label da Mary Kate e Ashley Olsen The Row. Então, tá certo. Foi uma collab que eles fizeram. Mas então, elas têm a marca da. Então, agora deixa eu procurar sobre a marca de perfumes para não falar também errado. Tá. Elizabeth and James, que é a parte de fragrância, cuidada pelas irmãs Mary Kate e Ashley Olsen. E o que ele me disse, né? Ele falou assim, Júlia, elas levam muito a sério isso. Ele falou, a gente estava conversando sobre elas, né? Porque eu sou fã, eu adoro. E ele falou, Júlia, elas levam muito a sério a maneira com que elas treinam, por exemplo, as pessoas que vão falar sobre a marca delas.
Um dos exemplos que ele me deu é que entre os do's e don'ts, né, o que falar e o que não falar, por exemplo, as pessoas que estavam ali representando ou vendendo o perfume não poderiam se referir a elas como as gêmeas, the twins. Não podia chamar assim porque elas queriam se distanciar dessa imagem, Desassociar. desassociar. Claro que todo mundo sabe que elas são as gêmeas, sabem que elas são as E twins. sempre chamam assim, né? Mas esse reforço de posicionamento não pode partir dos porta-vozes ou dos vendedores, dos representantes, porque elas precisam ser vistas como designers, ou então, nesse caso específico, criadoras, Era isso, né? elas queriam que chamassem elas de as designers, não pode chamar elas de as gêmeas, né? E isso é muito interessante porque às vezes a gente perde, a gente nem presta atenção, né, de que palavras realmente trazem. Ai, mas qual que é o problema? Elas são mesmo gêmeas. Não, não tem problema nenhum, mas elas querem se distanciar dessa imagem de Hollywood, que elas cresceram em Hollywood como as gêmeas Olsen. Então, como que elas vão se desvencilhar? Ah, talvez a gente tire a palavra gêmeas, comecem a nos chamar de designers, assim vocês começam. Gente, olha só, depois de tantos anos, entendeu? Por isso que, assim, faz tanto tempo que elas deixaram de atuar, fazem, tipo, 1000 anos, mas como foi um legado tão forte que elas construíram pequenininhas, até hoje, mesmo que a marca já é, tipo, muito antiga, elas precisam reforçar na mente do público um outro posicionamento. E é muito também, gente, legal de falar que quando a gente fala desse jogo de palavras e tudo, né, posicionamento é muito repetição. Então, se você fica repetindo gêmeas, 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 realmente você acaba lembrando delas enquanto irmãs, mas não consegue lembrar delas enquanto designers. Então, é realmente simplesmente estratégico, não tem problema nenhum, continuam sendo irmãs, continuam sendo gêmeas, mas na hora da venda, provavelmente foi identificado que isso não é um ponto positivo para... Foi uma decisão delas e com certeza com um time grande de comunicação. Em contrapartida, por exemplo, a gente tem no Brasil, não sei se acho que eles não moram no Brasil, na verdade, os gêmeos, que são os artistas plásticos, os gêmeos. Verdade. Eles querem ser chamados de os gêmeos. Para falar a verdade, eu nem sei o nome deles, de cada um deles. Eles criaram a marca deles em cima da marca Os Gêmeos. Então, é uma questão de escolhas. Mas também eles não tinham nenhuma história do passado que remarcasse eles e que reforçasse o fato de eles quererem ou não se posicionar assim. E como elas cresceram, né, na frente das câmeras muito crianças, adolescentes e tudo, como passar uma imagem de, tá, agora somos adultas, somos mulheres, estamos vendendo roupas de $600, $1.000, $2.000, precisa se distanciar daquilo que elas uma vez estavam muito associadas, que é o, a TV aberta, como a gente falou antes. Então é interessante. Bom, mas continua a ideia. Esse é a história do media training das designers, irmãs Olsen. E olha só, não, gente, é assunto que vai, que puxa. E a gente foi parar nas Gêmeas Olsen The Row, e eu quis trazer essa curiosidade de bastidor, porque, cara, isso é muito legal, você teve acesso a uma coisa, assim, muito, que acho que o pessoal vai gostar de ouvir aqui. Porque eu amei, quando eu falei, nossa, que incrível, né? Porque a gente estuda isso na faculdade, mas a gente escutando na prática das marcas é muito legal. Acho que isso foi uma coisa que aconteceu com a gente também, Dé, porque nós três somos irmãs, claro, né? Trabalhamos juntas já. As irmãs Alcântara, inclusive. As irmãs Alcântara. E a gente, por mim, para sempre, as irmãs Alcântara, adoro. Por muito tempo, no entanto, muitas pessoas nos chamavam de as meninas. Não sei se você lembra disso. É verdade. Acho que é porque a nossa mãe nos chama de as meninas. Ah, as meninas, o Kelvin, que trabalha com a gente, as meninas. E eu lembro de uma época que depois que a gente ficou sabendo disso das gêmeas Olsen, a gente falou assim, gente, então tá, então quando a gente for escrever, responder uma matéria, falar sobre nós mesmas, estar numa reunião, não vamos nos tratar como as meninas. Porque a gente já era mulher, já éramos jovens. A gente quer mesmo que os nossos que esteja associado com as meninas. Dentro de casa é uma coisa, como filhas, como amigas, como irmãs e tudo. Mas para você numa mesa com um investidor, uma pessoa que nunca te viu na vida, enfim, foi realmente. Eu lembro desse momento, eu não sei se você lembra, que a gente falou assim, gente, ó, só que então vamos escrever as irmãs Alcântara, não tem problema chamar de as irmãs Alcântara, as Tudo Orna, às vezes nos chamavam.
Sim, super legal. Teve essa conversa. É claro que não é tão rigoroso, né? Ainda a gente mantém eventualmente, casualmente e tal, mas a gente passou a evitar, passou a prestar atenção nesse ponto. E em relação à questão de entrevistas, sim, a gente daí definiu como, né? Vamos tratar, ter essa tratativa. Por isso que, assim, não é uma coisa que é só a The Row, sabe? Tipo, qualquer empresário, qualquer empresa, se começar a prestar atenção nisso, e eu sempre gosto muito dessa ideia, sabe, Ju? Não é só porque você é uma marca pequena ou não é gigantesca e tal, que você precisa fazer tudo no nível amador. Por que você não faz tudo como as grandes empresas fazem, só que dentro da sua realidade? E eu acho que isso foi uma coisa que a gente também, desde sempre, claro, teve muitas coisas que não era viável fazer, mas a gente se enxergava dessa forma, assim. Então, tentava Sim. estabelecer processos, estabelecer uma comunicação, estabelecer situações o máximo possível que desse para trazer de adaptação de grandes empresas de sucesso que se profissionalizam, que se posicionam da forma que a gente entende que seja legal, a gente trazia para a cultura interna. E essa visão de pesquisa também, tendências e tal, é isso, a gente se enxergava, é um núcleo de tendência e pesquisa. Sim, o núcleo é nós três, mas, tipo, é o núcleo da empresa. Mas assim, o que eu quero dizer é, tipo, ter essa frente. Se algum dia vai ter um departamento gigante sobre isso, que legal, ou não se sabe qual que é né, os goals, né, os objetivos que a empresa deseja ter, mas estabelecer esse tipo de visão eu acho muito interessante. Eu só vejo isso como positivo, sabe, para os negócios que estão emergentes, que estão começando e tal, é você tentar profissionalizar, sabe, tentar se profissionalizar sempre, isso ser uma busca assim constante. Mas voltando ao tópico do início, que é o lançamento da marca da Kylie e tal, que ela enxergou isso como uma tendência. E aí a gente falou que isso tem tudo a ver também com um posicionamento, porque a marca está muito associada a ela e tal. E eu vejo, e aí surgiram diversos comentários sobre isso, alguns positivos, que não, ela tá no caminho certo, tem que seguir a tendência mesmo, tem que ter visão comercial. Outras pessoas, tipo, não entendendo nada, né? Por essa associação não fazer sentido. Eu acho que ela não maturou uma imagem que me associe a um produto nesse estilo para eu conseguir associar ela a isso, mas também não se tem certeza, na verdade, se ela realmente vai lançar uma marca nesse sentido, mas é o que tudo indica. E aí a gente vê como também a tendência não é só você seguir uma tendência, né? Aleatoriamente, assim. Mas como tudo é uma narrativa que precisa fazer sentido para uma marca e ela precisa, enfim, aquilo precisa ter uma. Assim, contar uma história que na mente do público faça sentido e não uma coisa que surgiu, tipo, agora tá aqui, sabe? E outra coisa, eu acho que também não soa muito genuíno quando para o público, quando você assim, tá, agora do nada você quer criar uma marca de quiet luxury, mas você nada a ver com o seu estilo. Você acredita mesmo, né, tipo, que não é necessário ostentar, não sei o que, tipo, você acredita mesmo nisso? Quando que. E se isso mudou de opinião, que pode acontecer, quando que isso aconteceu? Eu acho que tá tendo um ruído nesse sentido, entendeu? Como eu falei, do reposicionamento da imagem, como ele não tá coerente, gera isso na mente do público. Tipo, cara, é verdadeiro ou é só uma oportunidade que você tá vendo, sabe? É, que é soga, tá vendo um monte de sinal de cifrão e tá, ai, é aqui que eu tenho que colocar meu dinheiro. Mas não sei. E eu acho que, como você disse, todo mundo pode mudar de opinião. Ela começou agora a namorar lá o Timothy, que é todo, enfim, francês. Tem um estilo bem característico do mais, não sei, sofisticado, sem ser tanta ostentação, igual elas são acostumadas na família, então pode ser que ela esteja se recebendo muitas referências dele, se influenciando, talvez, né? Não sei. Ou, enfim, vendo outras coisas, achando importante, mas realmente, como você disse, Dé, é um processo, igual a Kim Kardashian, depois que começou a ter o um relacionamento com o Kanye West, mudou totalmente o posicionamento dela, inclusive as marcas começaram a ver ela como uma pessoa que se poderia levar a sério, porque até então ela era aquela pessoa lá do reality show e ninguém dava muita bola para ela. Tipo o mercado mesmo, né? O mercado da moda em especial. O mercado. E o
veio o Kanye West e fez um rebranding nela do tipo, não, você tem que se posicionar como upscale, e ela conseguiu, né, entrar de certa forma nesse mundo, claro, com toda uma estética ainda é bem diferente da estética do Quiet Luxury. Mas eu fico pensando assim, como você falou, é uma tendência, mas precisa ser algo genuíno, se não parece forçado e as pessoas não compram de verdade, assim, não compram a ideia, eu digo, sabe? E eu digo isso por causa da gente, usando nós como exemplo. Então, assim, quando nós éramos lá no comecinho do blog, a gente sempre tentando fazer alguma coisa diferente, né? Porque a gente não, eu pessoalmente não estava naquele momento de descoberta, de moda e tudo, e não queria fazer o que todo mundo estava fazendo. Então, lembra, Dé? A gente ia lá no meio do centrão de Curitiba, nas lojas, vasculhava, feirão, para encontrar uma roupa legal no brechó, nisso e naquilo. Tirava umas fotos nos antiquários. Tipo. Exato, para ser diferente. E realmente estava muito certo por causa disso. As pessoas viam que era genuíno, elas não viam que, nossa, lá vai as Todo Orna usar aquele sneaker lá porque tá na moda. Não, na verdade, a gente usava o que a gente achava legal, um negócio que era diferente. E as pessoas foram vendo ao longo dos anos a gente também transformando o nosso estilo e tendo outras prioridades. Acompanhando, né, a nossa maturidade, o nosso aprofundamento nos temas, estudando, porque a gente cresceu junto, quando começou muito novinha, né, então foi estudando com o tempo, foi trazendo essas pautas, foi conversando sobre isso com o público, gente, é tipo, todo um processo tão, assim, natural, né, até chegar ao... E como eu falei, às vezes está acontecendo, sabe, com ela, tipo, ela tá tendo outras influências, pode ser que seja, só que diante do público, se você não consegue apresentar isso, porque daí que tá o ruído, né, da questão da gestão de marca e tal, aí que pega, entendeu? E isso que o Kanye West fez muito bem com a Kim, né? Tipo, ele foi introduzindo, ele foi mostrando, ele foi apresentando. De repente, do nada, ela tinha aquele estilo e daí todo mundo se deu conta. Nossa, mas foi depois que eles começaram a se... Que, tipo, que ela é isso, mas, tipo, ela não era isso. Agora ela é isso e, Sim. enfim, tipo... Não, bem isso. E até bem interessante a gente falar sobre isso, porque inclusive as Kardashians, né, falando de mundo de Kardashian, eu pessoalmente parei de seguir as Kardashians nas redes sociais, porque antes eu gostava eu assistia, inclusive, tinha uma época que eu não perdia um episódio do Keeping Up with the Kardashians, gostava de acompanhar, bobeira, não sei o quê, mas inclusive quando eu comecei a mudar de estilo, eu comecei a perceber que nossa, o estilo dela estava tão diferente, mas tão irreal, assim, com o que. E não quero dizer que a gente só tem que seguir pessoas que são iguais a gente. Não, nada a ver, né? Mas a gente acaba sendo um pouco tendencioso para seguir aquela pessoa que, sei lá, tem um cabelo parecido com o meu, porque daí eu sei como arrumar. Tem alguma identificação, né, Ju? Tipo assim, tem alguma identificação, sei lá. Isso, ai, sei lá, ela tem filhinhas, igual você tem filhinhas, não sei, é legal seguir. Ou, enfim, a gente tem essa Você identificação. se conecta de algum jeito, né? Se conecta Conecta de de algum algum jeito. jeito. E eu comecei a me sentir totalmente desconectada e tava, gente, nossa, tá me dando, acho que até mais bad vibes do que não. Parei de segui-las. Mas não quer dizer que não acho que o que elas fazem é super interessante e tudo. Mas talvez esse sentimento que eu tive, e eu sei que outras pessoas que estão no meu redor também sentiram a mesma coisa, talvez elas não são nada bobas, né? Elas têm uma super. Então, isso que a gente tá falando de tendência e tudo mais, elas têm uma super equipe por trás. E pode ser que alguém tenha chegado pra Kylie, por exemplo, e falado: Ó, Kylie, você precisa ser mais. Se aproximar mais do teu público, se aproximar mais do Gen Z, que é o público dela, né? Da galera. Porque, na verdade, se você for pensar, a Kylie é Gen Z, mas eu imagino ela muito mais velha do que eu, às vezes. Pelo jeito que ela se porta, pelo jeito que ela se veste. Ela parece assim. Por tudo que ela construiu também tão novinha, daí já tem os filhos, né? Tipo, parece que na vida dela foi tudo tão precoce, né? Ela teve que acelerar uma coisa pra acompanhar, sei lá, as irmãs. Eu acho que também a Kendall também. Eu vejo as duas como, tipo, nossa, elas parecem assim muito. Elas parecem que elas já E elas viveram são tanta coisa, novinhas, né? sabe? Elas são novinhas, então assim, realmente é difícil uma menina da Gen Z olhar pra Kylie e falar, cara, sim, ela tem 20 e pouquinhos anos, mas
Eu não, é muito diferente, sabe? Então talvez alguém tenha chegado para ela, ou ela tenha até se despertado do tipo, olha, eu quero me aproximar mais. O que que eu posso fazer Para acompanhar isso, né? para acompanhar? Que eu acho que é o que conecta, né? Elas chegaram num patamar tão fora da realidade que acabou até, acho que, desconectando, sabe? Elas entraram na bolha delas, É. né? E aí o mundo foi acontecendo, agora elas têm que furar a bolha pra tentar, tipo, se conectar com o mundo, assim, Sei né? lá, tudo especulação aqui, tá? Porque, como eu falei, eu parei de acompanhar, então eu não tô, mas é um sentimento que eu tive, assim. E é legal de a gente estar também entendendo essas movimentações, essas pautas, entendendo como que a opinião pública e o mercado reage a tudo isso. E, Ju, esse negócio de tendência é uma coisa que tem tão. Você falou agora sobre essa questão de acompanhar, né, um tipo de comportamento, geração e tudo mais. E olha que loucura que é isso. E aí, até eu queria trazer isso porque eu achei isso tão interessante, ficou tão na minha cabeça que eu queria também trazer isso aqui pra você. Recentemente, eu tenho estado mais próxima do TikTok agora, estudando mesmo, entendendo a dinâmica e tal, tipo, super legal, né? E, enfim, tô mais próxima dessa rede de fato, né? Lá tá acontecendo, lá é o berço de tendências, é o grande objetivo da rede social, né? Lançar trends, o pessoal copiar, enfim, tipo, é o grande objetivo, os desafios e tal. E realmente lá é uma rede que as pessoas se conectam muito porque elas mostram de tudo, ou uma vida assim, ou uma vida. Mas é o real ali. Então existe essa aproximação até do formato e tal. Mas o ponto que eu queria trazer é que recentemente começou a estourar uma música no TikTok chamada Piloto da Flora Matos. Uma música lá que falava sobre. Que tem uma fala assim sobre que o cara é meio que um príncipe, sabe? Ah, ele é meu companheiro, ele é meu. Às vezes ele faz o meu almoço. Tipo, é uma música assim super romântica, só que meio que numa batida de hip hop. E as meninas ficam postando, né, o marido delas ou elas pra pilotar meu avião, meu piloto, não sei o que, e tem esse trechinho que viralizou essa parte da música. Só que aí, o que acontece? A Flora Matos é uma artista super antiga, né, do hip hop, do rap nacional. Inclusive a Drica, que trabalhou com a gente, trabalhou muito tempo com ela, então a gente sempre conversava, assim, é uma artista super... que já tá há muito tempo no mercado, mas realmente ela não é uma artista mainstream, não é uma artista, tipo, né, super estourada e tal. E aí começou essa música dela a estourar no orgânico, assim, tipo, bizarramente, a música não ter um super lançamento. E detalhe, essa música foi escrita em 2018, 2017, alguma coisa assim. E agora ela estourou. Então, realmente, né, o mercado ficou, gente, o que é isso? Tipo, descobrindo como se fosse um lançamento de uma música. E provavelmente essa tendência ela nasceu porque influenciadores, né, ou pessoas que influenciam o comportamento de influenciadores criaram a trend, copiou, tipo, viralizou, ficou e top no Spotify e ainda tá super estourada a música. Mas o ponto que eu queria trazer, que eu achei mais interessante, que eu fiquei curiosa, e eu sou muito curiosa, né, então eu fui pesquisar. E eu fiquei curiosa pra saber, assim, pô, se essa música lançou em 2017 ou 2018, a gente não lembra, mas acho que 2018, e naquele ano não estourou, e agora 2023 estourou, o que estourou naquele ano? Foi a pergunta que eu fiz, entendeu? Pra começar. Aí eu fui ver o que estourou naquele ano, e o que estourou naquele ano, só pra ter ideia, assim, comparando do mesmo estilo musical, tinha lá as músicas de corno, do pessoal lá da sofrência, tinha umas coisas assim, mas vamos colocar, tipo, no mesmo estilo musical, né, que é esse pop meio hip hop, meio funk, eu não sei direito, né? Mas esse estilo, assim, a da Anitta era a Vai Malandra que tava estourada. E a Vai Malandra é o oposto dessa A letra. Que história. fala sobre, tipo assim, A história o de uma é oposto. o oposto da história de outra. É o oposto. Lá é, tipo, a menina tem que ser malandrona e tal. E a outra é, tipo, cara, eu quero ter um cara que, tipo, que pra pilotar meu avião ele tem que fazer assim, 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 e maravilhoso e tal. E estouradaça. E aí eu fiquei pensando nisso, né? O quanto uma tendência tem a ver com o contexto. E ela só faz sentido quando um contexto é favorável pro lançamento daquela música. E às vezes os artistas, por eles serem muito criativos e tudo mais, eles obviamente, tipo, falam que tá no coração deles naquele momento, naquilo, enfim. Mas aquilo não vai pegar porque
aquela coisa que a gente tá falando, o mercado não tá preparado para receber aquele tipo de informação e achar aquilo legal, porque todo um contexto tá favorável para uma outra realidade, sabe? E aí agora dela, tipo, estourou. E por quê? Porque provavelmente tá acontecendo algum tipo de movimentação cultural que foi construída de 2028 de 2018 até 2023, em que houve uma mudança no comportamento na visão, enfim, de algumas pessoas desse público específico que começaram a achar massa e exaltar outra coisa ao invés daquilo, entendeu? E aquela música estourou. Nossa, guria, que legal você falar isso, me veio na cabeça na hora. Um outro exemplo muito recente que foi o exemplo da música Chico da Luísa Sonza. Que quando eu ouvi a música, eu falei assim, gente, não acredito que a Luísa Sonza escreveu isso, porque é uma música linda. E eu, pessoalmente, não sou fã das outras letras da Luísa Sonza, não me contam nada, não conversam comigo. Mas essa, falei, gente, que música linda. E eu via muitas pessoas compartilhando, e eu falei, nossa, ela acertou, ela vai, se ela for para esse caminho, tá certíssimo. E você veja, agora, em 2023, uma música que também fala o contrário daquilo que a gente está acostumado a ouvir dela, do tipo. Claro que a gente sabe que deu toda a treta depois e traição e não sei o que e tudo mais. Mas fora essa parte pessoal, a letra da música continua sendo muito linda, que ela fala sobre monogamia, tem gente que fala que é coisa de louco, mas eu quero ser uma cafona mesmo. Para mim é ótimo ser uma cafona para esse povo. E eu achei isso tão bonito porque a gente estava vindo agora falando de cultura de tendência mesmo. A gente estava vindo de uma cultura de comportamento que, na verdade, era o contrário. Massa era Exato. você ser de ninguém, ninguém é de ninguém, e casamento é cafona, e se divorciar, tudo bem, tudo ótimo, tem que se divorciar mesmo, glamorização daquilo. Não estou falando que não existem, né? Que precisa acontecer, tem coisas que precisam acontecer, mas digo, a glamorização, a romantização do ficar solteiro e pegando todo mundo vale mais do que você ter uma pessoa para amar e tudo. Então, e eu tô sentindo isso mesmo, tá voltando. E que interessante você ter observado isso, porque isso das Luísa Sonza eu não tinha falado com ninguém, só eu pensei comigo mesma, né? Não, e é até interessante você falar disso, porque assim, ó, se você olhar os hits dela, os outros hits e esse do álbum, que tem outras conversas que vão o oposto dessa, não foram tão bem no orgânico quanto essa. Então foi uma aposta ali. No álbum dela, ela colocou de tudo. Tanto que ela colocou uma coisa horrorosa, que eu pessoalmente achei péssimo, de super mau gosto, aquele clipe que todo mundo viu e tal, que eu pessoalmente não achei legal. E, enfim, e aí foi forçado, foi investido muito naquilo e ok, chega a algum lugar. Mas o orgânico, tipo, direciona para um outro caminho que era o que as pessoas estavam querendo, tipo, colocar no plano no fundo de algum momento e tal. E aí também, o que acontece? O TikTok também começa a trazer várias outras coisas de comportamento que a gente vai vendo, que assim, por exemplo, essa questão de casamentos é uma coisa que tá super em alta no TikTok. Tipo, as pessoas estão voltando. Tanto esses dias eu postei um videozinho meu que viralizou, nunca imaginei que ele ia ser tão. Ai, lindo aquele vídeo, adorei! E aí, depois, até se vocês quiserem, já que a gente tá falando das tendências, ele tem uma formulazinha pra viralizar. Eu posso até, tipo, falar aqui pra vocês. Mas assim, o que acontece? Mas ele, tipo, ele realmente tomou uma proporção maior do que eu imaginava, mas assim, depois totalmente justificável, porque esse tema, casamento, debutantes, é um tema que tá super em alta, tipo, é uma coisa assim, tão velha, mas tipo, tão antiga, tão tradicional, e que parecia ser, sei lá, ninguém. Sério, gente, até alguns anos. Vamos colocar ali, 2017, 2018, breguíssimo, tipo, ninguém falava nisso. A própria geração Z não queria, preferia, sei lá, a viagem pra não sei aonde. E agora voltou, tipo, um desejo das meninas de Porque é quererem, muito tipo, estar vestida legal. de princesa no debutante, tipo, sabe? Vejo outras meninas de outras partes do Brasil que talvez não tenham muito. Que é isso? Ai, que lindo, eu quero. Ai, isso parece tão Gossip Girl. Ai, não sei o quê. Blá, blá, blá. E daí elas estão vivenciando uma coisa meio nostálgica e que estão achando legal, sabe? Então, assim, olha que interessante como o poder. Tudo vai e volta também, né? A tendência é algo que vai e volta. Vai e volta, e ao mesmo tempo, assim. é,
quando você, enquanto marca, produto, tipo, você não prestar atenção nisso, provavelmente você não vai ser bem sucedido. Porque se você não olhar, no fim das contas, não entendeu? Pro comportamento geral, tipo, não só o produto em si, assim, mas o que tá acontecendo no mundo pode influenciar, tipo, se realmente o teu produto vai ser aderido ou não, sabe? É muito louco. Nossa, sim, e é muito. Não vou dizer que é fácil, né? Ah, não, é fácil, é só você fazer isso e aquilo. Não, claro que existem profissionais que são próprios para isso, mas existe maneiras, existe ferramentas, existem caminhos para você buscar profissionais que têm especialidade nisso, que estudaram sobre tendência, que estudaram sobre comportamento de consumidor, para você conseguir ter essa luz também, né, Dé? Muitos dos mentorados que entram em contato com a gente com essa dor, às vezes não é nem essa dor, às vezes eles estão com outra dor, não sabem por que estão estancados, não sabem por que o concorrente está conseguindo ir muito melhor, não entende porque tem um produto legal e tudo, e nas nossas conversas, durante os nossos encontros da mentoria, a gente consegue abrir um leque de possibilidades e até ver assim que de repente a gente está pensando num consumidor que não está preparado para aquilo, ou qual que seria o melhor produto, a melhor comunicação para aquele consumidor nesse momento agora, ou será que você está sendo muito vanguardista para um público que não está pronto para receber aquilo? Então é bem legal as descobertas que a gente tem também dentro do nosso programa de mentoria, e é normal, é algo que não é, como eu falei, mesmo eu tendo aprendido isso, me especializado nisso, não é algo que é muito falado no Brasil, eu sinto assim, academicamente, eu me formei em design de produto e gráfico, você também, né, Déia, como relações públicas, não tinha uma matéria sobre isso, ensinando sobre isso, como fazer, Ai, gente, eu acho isso um como absurdo. pode, Tipo né? assim, por exemplo, eu até tive antropologia que pegou um pouquinho alguma coisa, mas assim, sabe, gente, futurismo, forecasting, tipo, sabe? Enfiar isso na veia do profissional de moda ou comunicação, Né? né? Eu acho, assim, tão importante mesmo. E a gente traz, realmente, a gente traz muito essa visão. Lógico que na mentoria é muito personalizado, de repente a gente traz até ou ajustes ou realmente uma inovação ou algum produto, a gente cria junto, faz algo bem interessante para aquele mentorado específico. E então, para a gente finalizar aqui, eu vou trazer a engenharia reversa do videozinho. Então, gente, quem não me segue, segue lá. Eu quase não posto muito, mas estou postando um pouquinho ali, fazendo alguns testes, daí fiz esse videozinho e entendi, né, por que ele viralizou, e eu vou contar aqui pra vocês por que ele viralizou. Ele tem alguns elementos importantes, então ele juntou várias coisas que estavam, primeira coisa, né, o público tá aberto para receber aquele conteúdo, então eram conteúdos que estavam em tendência, e eu juntei praticamente 3 conteúdos que estão em alta em um único só. Então, tava tendo buscas por debutantes muito, muito grande, tava tendo busca muito grande por vestidos de casamento, análise de casamento muito grande, e tava tendo uma trend que tava pegando aquela música, que é o áudio que eu selecionei, então um áudio muito específico, que era um áudio que apresentava como os artistas, a evolução dos anos dos artistas. Então, assim, uma atriz de cinema, tipo Angelina Jolie, como ela era com 15 anos, depois com 20, depois com 30, depois com 40, até a idade que ela tá hoje. Então, aquele áudio que eu escolhi é dessa trend, tipo, essa trend. Então, daí o que eu fiz? Eu juntei elementos. Eu pensei, bom, eu vou mostrar como foi a minha evolução. Só que para eu mostrar a minha evolução, eu vou pegar o meu álbum de debutante, porque daí eu falo, tipo, de debutante. Depois eu falo sobre o meu casamento e a fase agora com as filhas. E além disso, isso conta uma história muito legal, né? Porque é como se fosse assim, o sonho da princesa do comecinho, e depois, tipo, se realizando e concretizando um sonho, né? Então, além de ter uma narrativa, é tão simples, é tão besta, mas ele é isso, entendeu? Aí, olha só, eu fui na casa da minha mãe só pra buscar o álbum, porque tava lá, pra fazer esse vídeo, Que entendeu? legal! Então, eu falei assim, eu vou pegar lá o álbum. E aí, eu tinha recentemente recebido o álbum o álbum de casamento que eu fiz, que tava lindo e tal, e o pessoal amou também.
Então eu juntei, tipo, tá vendo assim? Foi juntar várias trends em uma única. Daí eu pensei, da única ajuste que eu fiz, né, foi que eu fiz 15, 25 e 35. Na verdade, tipo, eu tinha uns 14 anos quando eu debutei. Eu acabei de completar 8 anos de casamento, é quase 10, mas eu arredondei pra ficar, tipo, 15. Pra eu tentar lançar uma tendência, no caso, né, pras pessoas fazerem um videozinho delas, tipo, 15, 25 e 35, pra falar com a minha geração. Não sei se pegou, acho que ninguém fez, mas o vídeo deu muito certo. Deviam fazer. E o desafio não foi muito bem lançado, mas o videozinho deu muito certo. E daí depois com 35. Então foi isso. Daí depois eu pensei, lógico, deu muito certo por causa disso, entendeu? Porque já tava familiar para as pessoas verem aquela música com aquele estilo de anos, evolução. Tava muito familiar para muitas pessoas no algoritmo ver sobre casamento e debutante. E daí, tipo, Chegou que um nicho legal, de entendeu? pessoas Daí que eu queria ver tudo aquilo. aqueles mesmos 3 algoritmos juntos e ainda ver, tipo, essa historinha, que como o pessoal gosta dessa coisa de, tipo, tá voltando esse assunto monogamia ou casamento, ou, tipo, alguma coisa nesse sentido. Tipo, tá legal, tá em alta, pelo jeito, né? A música da Flora Matos bombou. Então, assim, tudo na conversa de um pequeno vídeo. Olha só, ele não é só um simples vídeo, sabe? Tem pontos que naquele momento, para aquele dia, naquele segundo, tipo, naquela semana, sei lá, conseguia tornar ele um vídeo interessante. Nossa, muito legal, né? Tem aquele livro que você sempre comenta sobre hitmakers, né? Sobre viralizar. E no fato, assim, claro, a gente pode ter todas as ferramentas do mundo, a receitinha do bolo. No final das contas, é também uma questão de sentimento, né? De como que as pessoas vão se identificar com aquilo que você está postando. Muito, muito, muito é do tipo, nossa, poderia ser eu, ou nossa, eu também tinha. Ou será que eu ia gostar de ver? Eu queria ver isso de alguém, sei lá, eu queria, entendeu? Eu gosto de ver isso das pessoas, tipo, olha, como ela era e como ela tava. Se eu amei ver aquilo, por que que não ia ser, sabe? Não Exato, sei, é bem isso. Você. É que com os anos eu acho que a gente aguça muito isso com o treinamento, mas é uma intuição muito aguçada, né, Júlia? É uma, tipo, sério, é uma coisa que você treina, assim, tem. Eles até falam disso, assim, e muitos estudiosos de tendência falam, tem alguma coisa nesse negócio, tipo, de conseguir entender, tipo, alguma coisa que não dá muito para explicar. Porque é tanto parte do repertório daquela pessoa e da visão daquela pessoa que ela consegue, tipo, pegar ali de uma sutileza tão grande, sabe? Que daí o negócio vai. E realmente, esse ponto, assim, é muito difícil de explicar cientificamente, é. sabe? E é por isso que, enfim, alguns profissionais criativos são tão, tão, tão difíceis de replace, né, de colocar no lugar. Então a gente fala sobre a AI, né, a inteligência artificial e como ela vai dominar tudo, entre aspas, ou sem aspas também, a gente não sabe, mas como que a gente sabe que é a pessoa que tem essa visão vai conseguir sair ileso disso, porque na verdade é a cabeça dela, é a visão dela. Você saber escrever um prompt lá pro Bing, para eles criarem uma imagem, vale muito mais do que você saber literalmente mexer os pixels para fazer, porque felizmente ou infelizmente, daí depende do seu ponto de vista, mexer os pixels já vai, o robô vai conseguir fazer. Então hoje você pede para o Photoshop lá na versão beta, tira esse background, tira essa pessoa daqui, coloca um sapato vermelho, não sei o que, pronto, ele faz. Mas você saber o que pedir, isso é algo que vai ser difícil do robô tomar conta, né? E claro, né, gente, que tem coisas. Eu recebi algumas críticas, porque eu postei alguma coisa sobre isso também, né? Tipo, da importância de você ser. Assim, que essa skill de ser um bom. De passar um bom briefing para AI é uma coisa que todo mundo, na verdade, devia estar começando a pensar. Cara, agora eu tenho que entender como é que conversa com esse negócio aqui. Tipo, para ele gerar o que eu preciso e como que funciona esse processo. E, obviamente, que isso vai ter de treino. Aí recebi algumas críticas, né? Porque falei do meio criativo e tal. E eu realmente, gente, eu não acho em nenhum momento, quando eu falei isso, eu disse que
que a profissão fotógrafo vai morrer ou que a profissão designer vai morrer. Não, eu não acho. Mas eu realmente acho que isso é algo que precisa. E quando eu falo até desse jeito, tem certas coisas que, claro, que são insubstituíveis. Tipo, por exemplo, momentos, eventos, fotografia, tipo, de um casamento, não importa, dificilmente, tipo, você vai conseguir, né, gerar. Mas eu duvido que daqui pouquíssimos anos, mesmo um evento já completo, você fale, e aí, agora gere mais imagens minhas no meu casamento, com o meu vestido, com a minha coisa, que eu não tirei. Com base nessas imagens aqui, que tem esse espaço aqui, esse lá, tipo, coloca eu ali. Cara, a AI gerou fotos minhas que sou eu. Tipo, cara, sou eu. Tem pintas da minha cara que nem... Eu falei, nossa, eu tenho essa pintinha. Eu olhei no espelho, eu tinha aquela pintinha. Eu não, tipo, tinha visto que eu tinha aquela pintinha, gente. Sério, eu fiquei muito impressionada. Obviamente, saíram umas coisas nada a ver, mas o negócio evoluiu muito de alguns anos pra cá, quando tentei gerar algumas imagens que tinham ficado péssimas e agora realmente ficou muito próximo. E ao mesmo tempo você pensa, sou eu ou não sou eu? E ao mesmo tempo dá uma sensação, cara, eu criei um conteúdo e eu não precisei ir num estúdio. Bizarro. Tipo, eu criei um conteúdo meu, da minha imagem. E daí eu fiquei pensando, é lógico que daqui a um tempo marcas vão criar, tipo, não quer dizer que elas não vão criar com modelos reais, mas pode ser que, tipo, no meio do ano ali, ou vai diminuir a escala e algumas vão ser geração de AI e outras vão ser geração, tipo, entende? Eu acho que isso vai Pode ser acontecer. que, inclusive, fique mais raro e valha mais você ter uma Muito pessoa, mais. porque é uma pessoa. Então, assim, cara, a gente fez Exatamente. uma campanha com uma pessoa real e não com AI. Então, pode ser Perfeita colocação, Júlia, perfeita visão. Porque vai acontecer isso. Vai acontecer isso, gente. No futuro próximo vai ser ao contrário. Tipo, as empresas não vão ter dinheiro para acompanhar todo o crescimento exponencial que acontece digital. Então, elas têm que acompanhar através disso. Como que elas vão ficar criando campanhas, inovações e conteúdo novo o tempo todo? Só assim, tipo, que não tem como, gente. Todo mundo que tem uma empresa sabe o quanto é difícil acompanhar todo o calendário, tipo, bizarro. E quanto é custoso, quanto envolve muita gente, muito criativo e tal. Então, primeiro que esse processo já está sendo acelerado através da inteligência, com tratamentos, com, tipo, imagens geradas de tal jeito. Então, algumas coisas que eram muito restritas, muito caras, já estão começando a ter acesso e facilitando a vida dos profissionais, mas, na verdade, a lógica vai ser invertida. Então, pensando nesse sentido, tipo, realmente vai haver uma valorização dos profissionais e não o contrário. Porém, a gente tem que entender que isso é uma realidade. E a única forma de acompanhar o exponencial, que é o crescimento digital, é criando ferramentas para o ser humano ser exponencial digitalmente, sabe? Porque a gente não é exponencial, a gente tem uma limitação, cara, e é bizarro, não dá para acompanhar. Você tenta... Essa galera, essas influenciadoras que tentam acompanhar, que vão nos desfiles, elas já estão com uma equipe, gente, que antes era, tipo, só ela. Agora ela tem que levar 50 mil pessoas para produzir conteúdo dela milhões de vezes. Elas estão, tipo, saturadas, elas estão prestes a explodir, porque é bizarro, gente. Tipo, acompanhar o ritmo insano do digital. E você querer entregar tudo isso. Então, você vai fazer entregas digitais, sabe? A gente já até trouxe essas pautas, sabe, Ju? Na palestra sobre marca pessoal do futuro, o que tava... Essa evolução de avatares. Só que a coisa tá ficando muito rápida mesmo, assim. Então, eu já tô imaginando você... Tipo, eu quero fazer fotos novas corporativas. Pede pra IA e ela faz. Ao mesmo tempo que não é você, porque é você. Eu vejo muita gente usando foto que foi criada pela inteligência artificial no LinkedIn. Muita. Tipo, já tá rolando, né? Já tá rolando, é uma realidade, tipo, não é futuro, sabe? É isso. Fora que elas são esteticamente super interessantes. E, assim, eu ainda consigo identificar uma imagem de AI, obviamente, sabe? Eu identifico, é, tipo, muito perfeita, mas eu acho que daqui pouco tempo ela vai ficar tão bem, uma leitura tão bem... Quanto mais você alimentar ela, mais ela vai conseguir fazer coisas bem mais próximas do que a gente se conecta. E vai começar a rolar, gente. E a gente vai começar a ter imagens que não são reais, parte da nossa realidade. Talvez isso ferre mais a nossa cabeça, talvez... E isso vai ser cada vez mais importante, essa verificação, né? Hoje a gente tem lá um selinho verificado, azul e tudo, mas pensando bem, esse selinho verificado um dia vai servir mesmo para verificar essa é uma pessoa real, acredito, sabe? Uau, Porque, adorei esse ué, insight. porque Tipo, pense, sim, gente. Enfim, daí obviamente que esse assunto, né, que também tem a ver com tendência de futuro, tendência do...
do mercado, onde o futuro do trabalho vai, enfim, é uma discussão muito profunda, mas realmente dá muito medo imaginar que existem imagens geradas pela AI, que são, tipo, que por trás é uma pessoa nada a ver, então dá uma sensação meio catfish, Totalmente. né? E aquela imagem, tipo, às vezes, sei lá, é uma mulher linda lá e é um cara nada a ver, tipo, atrás, Horrível. fazendo aquela personagem. E é muito estranho tudo isso, né? É tão, sei lá, gente, mas tá muito próximo. No nosso próximo episódio, eu quero falar sobre o Likeness, que foi lançado pelo Meta há pouco tempo atrás, que eu não sei se você viu, que são basicamente pessoas, artistas. Então foi a Kendall Jenner, eu acho que foi o marido da Gisele Bündchen lá, o ex-marido, como que é o nome dele mesmo? O Tom, O Tom Brady, Tom ele Brun. e mais algumas pessoas famosas que venderam o likeness. Parece que por 6 milhões de dólares, ó, não vou confirmar essa informação, mas na minha cabeça tá esse número, 6 milhões de dólares, venderam pra Meta, e agora tem uma menina lá, tipo, oi, eu sou a Tina, mas é a Kendall Jenner. Você pode conversar comigo e não sei o quê. E, tipo, todas as feições, porque ela vendeu a imagem dela pro Meta. Tem um episódio do Black Mirror que, tipo, preveu isso, né? Que daí conta a história lá, tipo, de uma menina, que daí, tipo, eles começam a rastrear as informações da vida dela em tempo real. Tipo, por exemplo, o que tá acontecendo com ela no trabalho, não sei o que tá sendo rastreado. Aí, à noite, no mesmo dia, tipo, à noite, lançam a série do dia dela, estrelado por uma atriz que vendeu a cara. Tipo, então, assim, quando ela começa a assistir, ela não percebe que é ela tá assistindo. Tipo, daí daqui a pouco ela, isso, tipo, é a minha vida, só que por uma outra atriz que não tem nada a ver, inclusive, com a imagem visual dela. E aí, gente, daí, tipo, sem spoilers, mas basicamente é isso, assim. Daí ela começa a ficar muito, tipo, desesperada. Daí começa a falar coisas muito privadas, tipo, por exemplo, coisas que ela conversa. Daí ela tá assistindo com o namorado dela, só que daí naquela semana ela, tipo, se encontrou com um ex, porque meio que teve uma. E daí o episódio passou tudo isso porque ela assinou, basicamente porque ela assinou um termo de algum lugar aí, de alguma rede social, que ele tipo, rastreava tudo, o áudio, não sei o que lá, e daí ele criou essa imagem. No fim das contas, eles querem dizer, eles estão trazendo pra gente que rapidamente produções muito grandes, tipo filmes, séries e tudo mais, vão ser conseguidas, vai ser possível criar, tipo, não imagens estáticas, mas vídeos, né, com áudio, e a gente vê também a evolução do mercado de dublagem, tipo, o quanto isso tá bizarro também, gente, tá bizarro. A AI tá fazendo a dublagem com uma voz, tipo, criada pela inteligência, não existe, mas é única, e aquele personagem, e ela adapta a leitura labial perfeitamente para a língua. Então tá muito estranho a gente ver, por exemplo, daí tem vídeos, tipo, como seria se a Selena Gomez, sei lá, a Miley Cyrus, enfim, qualquer coisa dando uma entrevista, daí vem a inteligência artificial falando, né, a voz da dublagem, e aí a boca mexendo perfeitamente. Então você, meu Deus, tipo, é uma evolução, assim, realmente o mercado de dublagem tá muito ameaçado, mas assim, e por outro lado, isso vai acontecer uma expansão muito grande do conhecimento. Porque, por exemplo, vamos supor, o curso Efeito Orna, ele vai poder estar em todas as línguas, a nossa fala adaptada para quem quiser, caso a gente queira, sei lá, escalar mundialmente o que a gente acredita. Tô dando um exemplo do mercado de educação, tá? Mas, assim, daí toda pessoa vai ter a possibilidade que é super caro, a gente até pesquisou na época, né, quando a gente estava fazendo uns estudos de mercado, quanto que era para ter um dublador, para traduzir os nossos materiais. Fora que a dublagem tem um problema muito sério, que é que o mercado não aceita muito. Então, tipo, por exemplo, se eu for produzir um vídeo dublado de português para o francês, os franceses não gostam de ver, tipo, que é uma dublagem, mesmo que seja um francês falando. A dublagem é melhor aceita do que ela escutar a voz do português e ver a legenda, porque é mais fácil as pessoas entenderem através do áudio, mas eles não aceitam bem. O americano também não gosta muito de ver, tipo, um latino, por exemplo, ensinando alguma coisa e daí sendo dublado por inglês, porque ele sabe que não é originalmente americano, entendeu? E, tipo, eles têm essa coisa do disso, orgulho. não sabia.
E daí, depois de tudo isso, agora isso quebra todos esses preconceitos, esses paradigmas, essas questões, e ao mesmo tempo afeta diretamente os atores e o mercado de dublagem, sabe? E ao mesmo tempo é uma super evolução, enfim. E aí, esse episódio do Black Mirror, ele traz isso, daí, obviamente, que acontece, a vida dela vira um inferno, né? Porque daí, tipo... Uau. O marido dela descobre, tipo, que ela se encontrou com um cara, e daí vai toda uma coisa. Daí, gente, eu não assisti até o final, vou ser bem honesta com vocês, tipo, assisti só uma parte e tal. Não assisti até o final. Deixa eu Mas eu sei que assistir. rolou essa daí eu não sei o que aconteceu, que com certeza eu fui interrompida, porque hoje em dia assistir série até o final é tipo um luxo, né? Mas eu não assisti, mas eu sei que rolou isso. E aí eu fiquei pensando muito nisso quando essa semana viralizou o negócio de a gente criar as versões do Disney Pixar. Porque assim, eu tenho certeza que um novo produto da Disney não vai ser o lançamento de um novo filme. Vai ser, tipo, você poder criar o seu filme. Vão ser criados vários filmes pelo público. Talvez, sabe, você vai poder comprar esse serviço. Você vai incluir os personagens. Ou então, eles mesmo... Eu não sei, vai ser uma coisa muito mais co-criada com o público. E aí, tipo, você vai ter o teu filme. Tipo, ou você vai ter é o principal. Ou você pode ser o personagem, ou você pode ser um criador. E vão surgir as criações nessa nova era, 2023, 2025, de filmes criados, tipo, o estúdio. Então, o que eles vão investir? Em oferecer tecnologia, ferramentas e aplicativos para você, tipo, fazer toda a estrutura. Eles estão investindo não mais em, tipo... desenhistas que tenham, tipo, um super... Porque eles já criaram uma identidade. E a inteligência artificial pode criar N outras possibilidades. O que eles precisam muito? De histórias interessantes, de narrativas. E por que você teria uma limitação de contratar um time criativo, sendo que você pode abrir pro mundo inteiro e surgirem, tipo, coisas co-criadas pelo mundo inteiro, tipo, criações. Obviamente, talvez algumas sejam selecionadas para serem oficiais dentro e estreladas em cinemas e tudo mais, tipo, e as pessoas ganham royalties. Cara, não sei, eles devem estar, tipo, muito nessa pira agora, tipo, como que a gente vai tornar a nossa empresa um produto de inteligência artificial que vai democratizar a ideia das pessoas produzirem suas animações. E é isso, eu acho que esse é o futuro ali. Nossa, bem interessante. Inclusive, tá rolando agora, acho que ainda está rolando aqui em Hollywood, uma greve dos escritores de roteiro, né? Dos escritores de roteiro. Porque uma das coisas que eles dizem, né? Uma das reivindicações é que eles se sentem ameaçados justamente pela AI, pelo ChatGPT, porque hoje em dia, teoricamente, o ChatGPT consegue criar algo, ou eles parece que também eles estão reivindicando aumento de salário, remuneração e essas coisas. Mas eu fico pensando, né? E já faz tempo, gente, já vai fazer alguns meses que tá acontecendo essa greve, e eu fico pensando, claro, não tenho nada com isso, não trabalho com isso, não sei as dores, né, reais de quem está passando por isso, mas me parece inevitável, né? Me parece inevitável que a tecnologia está aí e está chegando cada vez mais cedo. Então, é também inevitável que todos os profissionais tenham que, de certa forma, saber se adaptar a essa nova realidade. Assim como quando, né? Enfim, é um pensamento. Não sei como que vai ser essa cocriação. Os estúdios continuam fazendo dinheiro, porque eles continuam tendo a Disney Plus, continua tendo pessoas se inscrevendo, né, ou assinando seus serviços, a HBO, tudo mais. Mas como fazer com que os estúdios, porque eles utilizam dessas pessoas, né? E existem isso, existem os sindicatos para isso, né? Então, acho que até existem, por mais que exista essa ideia de que vamos fazer isso, também existem esses outros, os sindicatos, por exemplo, que podem boicotar esse tipo de E assim, a coisa tá indo tão rápido que realmente, tipo, tem questões que estão passando, questões éticas, questões, tipo, bem complexas que a gente precisa... E aí, olha que legal, né? O Yuval Noah, ele traz tudo isso, né? No 21 lições para o século XXI, tem, tipo, um capítulo inteiro dedicado à preocupação que ele
que ele já estava prevendo há muitos e muitos anos também. Nem sei quando que ele lançou esse livro do 21 lições aí. E que ele fala realmente, né, o quanto isso é muito complexo, o quanto isso é muito inevitável que vai afetar diretamente o mercado de trabalho, assim, muito rapidamente. E quando a gente começa a falar sobre os assuntos, existem algumas dores, é claro, mas assim, gente, é real, isso já está previsto. Estudiosos como o próprio historiador o Yuval Noah já está alertando há muito tempo que, assim, gente, isso vai acontecer. Tá indo rápido, muito possivelmente a parte mais técnica de algumas profissões vão ser automatizadas ou substituídas por inteligência artificial. Eu acho que até algumas pessoas duvidavam disso, achando que o mercado criativo não seria afetado. Então, assim, existia muito isso. Não, mas o criativo não vai ser afetado. O criativo... E o que a gente percebe é que praticamente tudo que envolve a parte de mão de obra, né, a parte técnica e operacional de algumas coisas, ela tem uma evolução rápida. E o que se preserva muito é o intelectual, o tático e o estratégico, né? Se a gente for pensar, tipo, numa pirâmide ali. E isso é muito complexo também, porque, por exemplo, pessoas que acabaram de se formar, elas têm todo um caminho que elas precisam... tecnicamente se aperfeiçoar para possivelmente chegar a outros estágios. E eu sinto que essas novas gerações, elas têm um prejuízo, e eu já vejo esse prejuízo muito grande nessa nova geração, porque assim, eles não têm tempo e eles não vão ter ainda mais de amadurecer. Ou eles se tornam sêniors e aceitam que eles têm que ter um posicionamento maduro e de visão e de assumir responsabilidades e tal antes desse processo, só que isso vai totalmente ao oposto do que essa geração está acostumada, já que tem muitos facilitadores, e para ela, como que ela vai desenvolver uma posição muito mais líder e de gestão e de direção, né, de uma direção artístico, de toda uma visão mais holística, sendo que ela não passou por essa etapa e não vai passar. E além dela não passar, ela ainda está num momento que essas transformações estão mudando e ela está numa visão totalmente acomodada, que ela quer, tipo, um conforto que ela já adquiriu com o comportamento digital e tal. Então, uma série de skills que são mega valorizadas, tipo relações intrapessoais, trabalho em equipe, liderança, visão, riscos, que é o must, essa galera simplesmente não vai ter. A gente tem pessoas que começaram a trabalhar com a gente na pandemia e até então elas não tiveram a oportunidade, sabe? E elas não vão ter a oportunidade, porque o trabalho se digitalizou, de algum dia vivenciar o que a gente vivenciou e o que nos amadureceu e nos deu repertório, por exemplo, para ter visões e ampliar e resolver situações. Elas não vão ter essa chance, possivelmente, sabe? E eu fico pensando muito nisso. O que vai ser para essa pessoal conseguir, tipo, avançar pro júnior, para ir para um pleno e para um sênior e tudo mais, sendo que ele não vai ter a possibilidade de ter a vivência do júnior, já vai ter que ser master, porque a IA já vai ocupar esse espaço operacional, enfim. É um dos desafios, né? Ter que amadurecer mais rápido para não ficar para trás. É esse o sentimento. E só para fechar, Guria, pesquisei aqui e descobri que já tem, tipo, vários sites para criar animações. Você paga mensalmente ou paga, tipo, caro ali pelo serviço. Então nem é a Disney que vai criar isso. Não, provavelmente eles vão talvez criar um troço maiorzão, sei lá, tipo, daí exclusivo com os traços dele. A gente nem sei. Talvez nem seja uma oportunidade de negócio mesmo. Tô pirando aqui, nem fui pesquisar, né? Depois aí eu fui pesquisar e falei, meu Deus, né? Tipo, sério, Débora, né? Que novidade que isso vai acontecer. Mas é o que eu... Mas é isso. E... Gente, espero que vocês tenham gostado do papo. Como vocês podem ver, é um assunto que a gente gosta bastante. Eu acho que eu ficaria horas falando sobre isso, porque eu amo mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Dé, pela conversa. Obrigada a você que ouviu ou assistiu o nosso episódio até aqui. Comente aqui embaixo, isso é muito Black Mirror, pra gente saber que você assistiu até o final. Obrigada por participar de mais um episódio do The Alcântara Show. Estamos chegando no finalzinho da nossa temporada, então se você ainda não ouviu os outros episódios, faça uma maratona, tá? Que temos vários outros episódios. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Não se esqueça de nos seguir também nas redes sociais, @tudoorna, que é
o Instagram do nosso canal e siga a Débora, @Débora Alcântara. Siga-me também, @Julia Alcântara. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!